Olá pessoal, iniciando mais um vlog, né? Espero que com vocês aí do outro lado esteja tudo bem. Gente, dei uma paradinha, né? Passei mais ou menos uns 15 dias, mais ou menos, sem fazer vlog pra vocês de rotina, do dia a dia, sem gravar vídeo, né? E tô voltando agora, graças a Deus, tô voltando. Vou fazer um vlog conversando, ou melhor, vai ser um vídeo conversando com vocês, tá? Do meu canal, como sempre falo, do nosso canal Jana Cruz Vlog. Vou tentar ser breve, vou aos pontos, assim, que mais interessam, né? Vou tentar explicar o máximo pra vocês, vou conversar com vocês, tá bom? Vou explicar um pouquinho de algumas coisas que estão acontecendo comigo, na minha casa, na minha família, pra vocês entenderem um pouquinho, assim, porque que eu dei uma paradinha, tá? E vocês estão me vendo aqui, ó, né? Tô no sofá, à vontade, né? E toda agasalhada, estão vendo agasalhada, que tá um frio aqui, tá um gelo, gente. Eu ia colocar uma touca, mas não achei. Aí tá muito frio, né? Aí tô coberta aqui, ó, com esse cobertor. E vou conversando com vocês, batendo um papo com vocês, né? Como eu tô falando, vou explicar algumas coisas pra vocês. Algumas coisas pessoais, tá? Peço que vocês fiquem do começo até o final, tá bom? E desde já, eu já tô, assim, me sentindo muito feliz, né? Por estar voltando, gente. Muitas vezes é necessário, algumas coisas da nossa vida, a gente dar uma paradinha pra colocar a cabeça no lugar, refletir, foi o que eu fiz. Eu precisei dar uma parada, mais ou menos uns 15 dias, né? Nos vídeos, nos vlogs, de mostrar a minha rotina aqui no YouTuber. Mas hoje tô voltando, assim, muito mais capaz e me sentindo muito mais segura, né? E vou conversar com vocês, vou contar tudo que eu puder pra vocês, tá? Espero ser breve, né? E falar tudo que eu preciso. Gente, senti muita falta mesmo de estar mostrando a minha rotina pra vocês, fazendo vídeo aqui pras redes sociais, pro YouTube, né? E agora, graças a Deus, me senti segura, tô me sentindo bem pra mim estar voltando e conversar com vocês, tá? Por isso que eu peço que vocês não passem o vídeo, fiquem do começo até o final. Pessoal, aconteceu muita coisa na minha vida durante um tempo, melhor, durante a minha vida inteira, né? Mas assim, coisas que eu não levo pra internet, que eu não exponho, mas durante algumas semanas aconteceram umas coisas, né? E eu precisei dar uma parada pela minha saúde mental, como eu já tinha falado em algumas outras vezes pra vocês. Acho que alguns outros vlogs, né? E teve perdas, né, de pessoas próximas, teve algumas coisas que me abalou muito, que eu já não estava bem psicologicamente e acabei ficando, né, pior, que a gente não fica bem. Então eu não me sentia bem pra ligar a câmera do celular e fazer vídeo pra vocês, tá? E muitas vezes rir, ou brincar, ou mostrar uma coisa no meu dia a dia que não estava acontecendo, que não ia ser verdadeiro. Aí eu resolvi, com dor no coração, dar uma paradinha de uns 15 dias, assim, né? Assim, eu não programei quando. Eu falei, quando eu estiver bem, quando eu estiver um pouco melhor, eu volto e explico tudo, né? E eu creio que nada é por acaso, Deus faz tudo certinho na hora certa. E agora é a hora de eu estar conversando com vocês o porquê de muitas coisas que às vezes eu falava no vídeo, mas não explicava. Gente, eu, assim, não é um vídeo fácil tá fazendo, tá? Confesso que algumas vezes que eu tentei fazer em outros momentos, mas não era o momento certo é agora. Tudo acontece no momento certo, no momento de Deus. E pra mim agora, eu tenho um problema psicológico, faço um tratamento como algumas pessoas, né, eu sei que tem. Espero que o que eu fale aqui é o meu relato, é a minha vida, ajude vocês que estão aí do outro lado, tá? Tenho um problema psicológico, nem sempre fui diagnosticada, fiz tratamento, mas teve um tempo que eu comecei a fazer tratamento, aí fazia, parava, e não ficou aquela coisa concluída, não adiantou, gente. Tenho crises de ansiedade, tenho bipolaridade, tá bom? Depois das minhas 3 gravidez, eu aumentei muito, tive depressão pós-parto, da minha segunda filha, e as coisas só foram se agravando e eu vivendo com isso. Aí depois de um tempo eu procurei tratamento psicológico, fiz, mas não dava continuidade, tomava remédio e não dava continuidade. Do nada eu falava, não tô melhorando mesmo, eu não vou mais fazer. Ou eu tô estável, eu não preciso mais. Eu mesmo parava, do nada eu parava, não tinha força de vontade. Só que depois de um tempo, as coisas foram se agravando. Aí foi quando eu comecei a fazer vídeo pro YouTuber, né, há 3 anos e pouco. E comecei a me sentir melhor, tudo. Aí ele voltava do mesmo jeito no tratamento, só que não ficava fazendo tratamento.
não tinha aquela consistência. Eu comecei tomando fluoxetina, aí depois eu tomava sertralina, 1 por dia, gente. Aí voltava e voltava. Aí aconteceu muitas coisas, né? Muitas coisas pessoais. E eu não colocava nos meus vídeos, porque eu tinha um pouco de receio, tinha um pouco de vergonha. Ficava com muito receio, né? Do que muitas vezes as pessoas que estão vendo os vídeos, até as pessoas de perto de mim mesmo que vê, iriam pensar. Mas isso é uma grande besteira, tá? Hoje eu não tenho mais. E com os meus problemas sérios de depressão que eu tenho, mudança de humor, bipolaridade, né? Preciso fazer tratamento, não posso parar, só posso parar quando o médico falar assim, olha Jana, você, a partir de agora você não precisa mais. Preciso de medicamento sim, para melhorar, tá? Para poder viver, né? Para cuidar da minha casa, da minha família, para postar vídeo para vocês também. Sempre tive depressão, agora com diagnóstico, o que acontece? Aí eu parei, eu falei assim, eu tô com 42 anos, gente, eu tenho que mudar, tenho que fazer alguma coisa diferente na minha vida. Aí os médicos sempre falou, Jana, você tem que fazer exercício físico, fazer caminhada, se você puder você vai na academia, porque melhora bastante a depressão. E eu fazia bastante caminhada, né? E sempre querendo ir na academia, nunca tive força de vontade. Aí, devido a algumas perdas, algumas coisas que aconteceram, a depressão só foi aumentando, fiquei cada dia pior. E uma coisa também que eu estava relutando muito, que eu não queria falar no momento, né? Esclarecer assim, mas tudo tem hora de falar, e agora eu vou falar pra vocês. Há 1 ano e meio, eu achava que eu tinha problema, tudo, né? E há 1 ano e meio, a minha vida, assim, gente, ela virou de cabeça pra baixo, sabe? O que eu achava que eu tinha problema, foi assim, um negócio que eu não tenho muita explicação. O meu filho mais novo, de 14 anos, tá com um problema de saúde. Há 1 ano e pouquinho ele tá fazendo tratamento psicológico, tá? Eu levo ele pra fazer, e eu sempre falo pra vocês nos vlogs, né? Meu filho vai pra terapia, meu filho tá fazendo terapia, mas eu nunca cheguei e expliquei pra vocês realmente o que aconteceu com meu filho. O Davi, de 14 anos, ele tá fazendo há 1 ano e pouco, tá passando no psicólogo, no psiquiatra, tá passando no fono, em vários tipos de médico. Eu tô fazendo pelo CRAS aqui do infantil, né? Que ele tem 14 anos. Há 1 ano e meio eu tô nessa luta com meu filho. Ele tá com esquizofrenia, gente. É um tipo de distúrbio, né? E assim, é um distúrbio que não tem cura, mas tem controle do problema, né? Tem controle e ele tá sendo medicado, tudo certinho. Não é uma coisa fácil de eu estar aqui falando pra vocês, tá? Mas como faz parte da minha vida, e é bom eu falar, né, pra poder até ajudar algumas pessoas que do outro lado estão passando também por isso, né, estão passando, tem filho, tem familiar. Então, meu filho tá com esse problema, mas graças a Deus. Oi, Dada. Oi. Eu tô gravando, tá bom? O Dada tava dormindo, a mãe tá gravando, tá? Ele não gosta de aparecer muito, é normal, né, gente? Então, meu filho tá com esse problema, gente. Tá com um tipo de esquizofrenia, né? Não tem cura, mas tem tratamento, tá sendo medicado. Eu vou a cada 12 meses no Poupa Tempo aqui, ó, pegar remédio pro meu filho, tá? Ele é bem tratado, ó. Tenho aqui tudo certinho, os papéis, os documentos, né, que o médico passa para pegar o remédio para ele, fazer acompanhamento. Cada 12 meses ele vai agora dia 23/6 de 2025 pegar o remédio. Eu fico lá umas 2, 3 horas para pegar o remédio dele. Então, só que o Davi, ele no começo estabilizou, ele teve umas crises, depois ele estabilizou, depois ele teve vários tipos de crise, praticamente a chegar, quando eu ia levar ele para fazer as terapias no CRAS, ele teve vários tipos de crise. Eu lembro que teve uma semana que foi muito difícil, eu fui levar, né, eu precisei muito do meu marido. Quando ele está em casa, ele leva a gente vai de ônibus. Ele teve crises e chegou um momento que a médica dele, a psicóloga, falou que ia precisar internar, e a gente conversamos falando que não, e conseguimos, assim, os médicos conseguiram estabilizar, e ele está fazendo um tratamento em casa, graças a Deus não teve necessidade de internar na época, agora não precisa, graças a Deus. Ele está na escola, não está na escola, ele estava na escola, só que desde o ano passado ele está
Não tá indo na escola, ele faz atividade que dá em casa, que eu tô cuidando dele, né? E é um processo longo, gente, é um processo doído. Mas o meu filho, esse problema de saúde tem que ter muito acolhimento, muito amor, muita atenção. É um distúrbio mental. Mas assim, eu não posso ver pelo lado ruim, né? É bem complicado para mim falar disso, mas assim, eu tenho que ver pelo lado bom. Eu creio que tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus, né? E o meu filho está estável agora e vai ficar cada vez mais, né? Como eu falo para vocês, eu só fico em casa, eu trabalho em casa, então. Nem se eu quisesse, eu poderia trabalhar fora, poderia sair. Eu agora preciso ficar só trabalhando em casa, só ficando em casa, né? Fazendo as coisas, meus vídeos do YouTuber, que é o meu trabalho, fazendo as coisas em casa. E o mais importante, gente, que eu faço com muito amor, carinho, dedicação para cuidar da minha família e cuidar do meu filho agora. Eu não posso sair de casa, então eu tenho que ficar com ele. Aí eu levo ele nas terapias, né? Teve uma época que era todo dia, praticamente o dia inteiro. Aí depois foi reduzindo, aí depois foi ficando 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Depende do que o médico fala, né? E o que o médico vai avaliando ele. Agora ele tá indo 1 vez por semana. A gente tá em junho, né? Em maio ele praticamente não foi. Passou mais ou menos 1 mês sem a terapia. Sei que não pode, mas o que acontece? Ele teve um problema no dedo, encravou a unha, ficou muito feio, fui levar na podóloga, não tinha como fazer, porque não ia ser com anestesia, então eu não senti confiança. Aí fui no posto, corri atrás, tudo. Não queriam atender, mas consegui passar ele com a médica, encaminhar ele para pequena cirurgia e ele fez a cirurgia no dedo. Tinha um pedação de unha dentro da carne, a misericórdia. E levou 2 pontos, mas agora já tá tudo bem, sanou esse problema, né? Aí o Davi agora volta pra terapia semana que vem. E é isso daí, gente. Tá controlada o problema dele, né? Só que eu tenho que me dedicar. A gente que é mãe, né? Se dedica muito aos filhos, mas eu tenho que me dedicar bem mais. E eu tenho certeza que na hora de Deus o meu filho, né, vai melhorar. E para vista de algumas crises que ele teve, ele tá bem melhor mesmo. O Davi, graças a Deus, tomando os medicamentos certinho, fazendo o tratamento, né? Então é por isso que eu sempre falo pra vocês, tô levando o Davi na terapia e não especifico, tá, gente? É isso. Meu filho tá fazendo tratamento no CRAS, né? Tratamento sério, psicológico. Vi alguma melhora, às vezes eu vejo alguma melhora, às vezes eu não vejo, né? Faz atividade em casa, o médico não afastou ele 100% da escola. Ele vai a cada 2 meses, né? Fazendo avaliação no Davi e vendo se ele pode ou não levar, ir pra escola. E o Davi não tá faz um tempo. Ele faz as atividades em casa e a gente vai lá e entrega na escola, né? E é isso aí, gente. Aí com todos esses problemas, né? A minha ansiedade, a minha depressão, os meus problemas pioraram muito em vez de melhorar. E eu deixei tudo de lado para se dedicar cada vez mais ao meu filho, né? Ao Davi. E fazendo um vídeo para vocês, né? Muita depressão, muita ansiedade, muita bipolaridade. Toda vez que quando eu falo pra vocês, eu ligo a câmera, eu me sinto diferente. É por causa disso, gente. Aí eu já melhorava, mas eu não queria mostrar pra vocês a real situação que eu tava, sabe? Tinha dia que eu tava bem, tinha dia que eu não tava, meu corpo não obedecia pra sair da cama, a minha cabeça não funcionava, eu esquecia tudo. Eu começava a falar uma coisa, ali me dava um branco na minha cabeça e eu parava, não conseguia pensar no que eu tava falando, entendeu? Para voltar ao assunto. E eu não queria mostrar pra vocês, não queria falar pra vocês, devido a várias coisas, né? Aqui na minha casa as coisas não é fácil, meu marido trabalhando sozinho. E é conta daqui, é aluguel, essas coisas, e eu não podendo sair pra ajudar, pra fazer alguma coisa, pra trabalhar fora, pra trazer um dinheiro pra casa. Então isso foi mexendo muito, muito com a minha cabeça, sabe? Aí veio esse problema do meu filho, né? E as coisas só foi piorando, né? Só que eu não quero ver pelo lado ruim, eu quero ver tudo pelo lado bom. Tô pedindo muita força a Deus, tá? Eu planejo vários tipos de conteúdo, vários tipos de vídeo, anoto tudo no caderno. Quando é na hora de fazer pra vocês, eu não tenho ânimo, eu não tenho força. Eu me cobro muito, eu quero fazer o meu trabalho sempre melhor e parece que eu não consigo. Aí vem aquela depressão, aí vontade de ficar na cama. Mas se a gente fica na cama, né, as coisas não andam, gente. E os problemas só vão aumentar, não vão resolver. Então é isso daí, gente. Aí eu tô com esse problema, sempre tive depressão, bipolaridade, mudança de humor assim, repentina, sabe?
E as coisas foram se agravando na minha vida durante um tempo, por muitas coisas, problemas, dificuldade que eu fui passando, guardando tudo, nunca fui de ficar expondo, ficar falando. Às vezes estava quebrada por dentro, tô quebrada por dentro, mas tô brincando, não é questão de falsidade, é questão assim de não ficar falando, gente, não, porque às vezes não adianta, você só recebe crítica, sabe? Eu já recebi muitas críticas na minha vida, mas quando não é uma crítica construtiva, não compensa. Eu tô falando tudo isso aqui pra vocês da minha vida, falando mais, né, dos meus problemas de depressão, pra incentivar vocês aí do outro lado, não desistir, gente. Não fique chorando, não fique na cama, sabe? Por mais que a situação seja difícil, eu falo assim, eu olho hoje assim, gente. Eu já tive situações, assim, muito mais difíceis do que eu tô hoje. Eu acho que cada momento da vida tem uma etapa. Eu já tive um momento da minha vida, gente, muito difícil, que eu mal tinha um bocado de comida para dar para meus filhos. Então hoje, com todos os meus problemas, entendeu? A minha vida tá um pouco melhor. Com toda a dificuldade, tá um pouco melhor. E eu tenho que controlar a minha ansiedade, a minha depressão, a minha bipolaridade. Não ter vergonha, me tratar. Hoje eu não tenho mais, tá? Me trato, vou começar o meu tratamento tudo novamente. Vai dar certo, vou falar pra vocês aqui, vou mostrar o resultado. Hoje eu tenho força de vontade, hoje eu tenho capacidade. Hoje, assim, eu tô procurando cuidar da minha casa, das minhas coisas com carinho, né? Porque a gente pode ter tudo, gente, mas se a nossa casa, a nossa família estiver bagunçada, destruída, a gente não tem nada. Então o importante é que dentro de casa, eu tô focando dentro da minha casa, gente. Aí, assim, o médico, como ele falou, faz caminhada, tudo. Às vezes eu vou, às vezes eu não ia pra caminhada. Aí com esse problema do Davi, eu tive que ser mais forte 2 vezes. Tive que esquecer todos os meus problemas depressivos, só que aumentaram. Por quê? Eu falava assim, nossa, eu não consigo ajudar meu filho, sabe? Vinha aquele sentimento de culpa. Não consigo ajudar meu marido, não consigo trazer uma renda para minha casa. E a gente necessita tanto. E vinha muita culpa na minha cabeça. Mas eu já tô tirando isso da minha cabeça, né? Porque família, gente, é um conjunto, gente. É um fazendo pelo outro. Enquanto meu marido tá lá fora, ele é uma pessoa maravilhosa, ele não me cobra nada, né? Enquanto ele está lá fora lutando pela nossa sobrevivência do dia a dia, eu estou aqui dentro da minha casa e graças a Deus que eu estou podendo cuidar do Davi. E se eu não pudesse cuidar do Davi, a situação seria pior, né? Estou cuidando do meu filho, me dedico 100% aos meus 3 filhos, né? Me dedico à minha casa. E Davi está fazendo a terapia, está estabilizado, graças a Deus, sabe? É um problema quando a gente fala assim, assustador, mas depois Deus vai confortando o nosso coração, vai confortando o meu coração, vai me dando mais calma, vai me dando mais paciência. Eu vejo hoje quanto eu sou uma pessoa forte, que eu não me achava capaz de nada, eu não me achava uma pessoa forte. Eu sou muito forte, sabe, gente? E eu tenho certeza que eu, com todos esses problemas, principalmente do meu filho, eu posso falar, contar a minha história para vocês, a minha experiência, e ajudar outras pessoas daí do outro lado que estão passando pela mesma coisa que eu. Não desistam, gente. Nada é para sempre, nada dura para sempre. A vida é um ciclo, tá? Hoje a gente tá lá embaixo, amanhã a gente tá lá em cima. A gente não pode desistir de nada, tem que correr atrás. E outra coisa que ajuda bastante a nossa vida, pensamento positivo. Eu, por ter depressão, no começo eu não sabia que era depressão, né? Eu vim descobrir depois. Eu, por ter depressão, esses problemas depressivos, eu era muito baixo astral, muito. E hoje não, gente. Hoje eu tô totalmente diferente. Eu creio que eu quis, tô correndo atrás, Deus me libertou, vai me libertar muito mais de muitas coisas, sabe? Então, pra mim, ter o que eu tenho hoje, pode ser pouco. Pagar um aluguel, sabe? Com todas as lutas, colocar um alimento dentro de casa, é muita coisa pra mim. Porque eu tive, quando eu tinha só 2 filhos, os meus mais velhos, que eu morava em um cômodo, depois eu fui pra 2 cômodos, gente. Era uma situação tão terrível que, às vezes, a gente comia pão de manhã e não sabia se ia ter um arroz pra comer na hora do almoço ou um arroz pra comer na hora da janta. E hoje não, hoje esse problema, graças a Deus, já não tem. Nada é fácil, não é. Mas para a maioria das pessoas, né, gente? Tô falando de mim, dando o meu exemplo, mas eu não tô me vitimizando não, tá? Tô dando um exemplo de superação. E hoje eu tenho muita coisa. Eu tô morando numa casa, assim, tenho um teto para morar, tenho uma roupa, né? Tenho uma comida, de repente, faltou uma coisa hoje, não tem, meu marido batalha, trabalha. Nada cai do céu aqui não, a gente não fica sentado esperando alguém bater na porta e trazer pra gente, não é assim. Mas Deus, ele dá maneira da gente conseguir, sabe? E vamos vivendo, gente.
Aí eu não mostro pra vocês, eu tô sempre brincando, tô sempre rindo, tô sempre fazendo a rotina aqui da minha casa, limpeza, essas coisas, né, do dia a dia. Quando eu vou no mercado, eu fico muito feliz, gente, de poder mostrar pra vocês. Muitas vezes eu faço a minha comprinha com meu marido, mas a gente sabe que a gente rala, sabe? A gente sabe o cartão que a gente tem que parcelar, mas não gosto de ficar falando pra vocês, fiz uma compra assim, tirei dali, tirei... Não, eu gosto de mostrar coisa boa pra vocês, sabe, gente? Incentivar vocês. E é isso daí. Então, aí eu tô voltando, peguei, ó, os remédios pra mim tomar. Isso daqui dá pra 2 meses, gente. Sempre tomei fluoxetina e sertralina para depressão, tá? E me ajudou, mas não fazia aquele efeito. Tinha época que não fazia mais aquele efeito. Aí o médico passou agora fluoxetina. Vou tomar uma à noite. Quando esse acabar, eu vou lá e pego para mais 2 meses. E me passou carbonato de lítio, né? Eu já tinha tomado uma vez, aí peguei do nada, não tive uma força de vontade, parei, tá? Eu não vou explicar 100% para vocês. Quem toma tem que olhar a bula dele, tá aqui. Vocês vão olhar uma bula certinho, vai explicar tudinho, tem contraindicação, tem tudo aqui, né, gente? E o médico, quando passar para vocês, eles vão te explicar. Eu vou só mostrar a minha experiência, porque eu não entendo de remédio, eu não sou farmacêutica, né? Eu sou médica. Então, tô voltando a tomar o carbonato de lítio, né? 30 miligramas, começa com a dosagem menor. Ele é um remédio que ele é medido no sangue, então o médico vai pedir os exames de sangue para ver como está a minha reação. E eu vou falando para vocês, tá, gente? Aí, para me falar certinho, eu anotei aqui rapidinho para que serve o lítio. É um remédio muito usado, adianta demais. Para que serve o carbonato de lítio, né? Então, ó, antigamente eu tomava, uma época eu tomei fluoxetina, aí parei. Aí depois o médico veio e me passou... Ai, gente, não foi risperidona. É 2 mais usados que dá no posto. Foi fluoxetina e sertralina. Aí parei. Aí agora eu tô voltando com fluoxetina, antidepressivos, tá, gente? E tô voltando com carbonato lítio. Tá, eu vou tomar aqui, ó, tem para 2 meses também a caixinha aqui, vou começar hoje, tá? Tô começando mostrando tudo pra vocês. Ó, vou tomar um à noite, tá? Comecei com uma à noite, uma dosagem de 300 miligramas. Eu fiz quando eu fui pegar o remédio, eu fiz alguns takes lá no posto, eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês, tá? Aí eu vou explicar aqui rapidinho o que é carbonato lítio, né? O lítio é um estabilizador de humor. Ele estabiliza o humor, tudo que eu preciso, né? Como mania, aquelas pessoas que têm mania, irritabilidade que eu tenho demais, eu tô aqui de boa, daqui a pouco vem um pensamento na minha cabeça, eu lembro de alguma coisa que aconteceu no passado, aí eu já começa a me irritar, o meu humor já muda. E euforia, gente, do nada eu tô conversando, dá aquela euforia, sabe, em mim. Então é tudo que eu preciso, né? Ó, então o lítio é um estabilizador de humor, né? É tipo mania, irritação, né? Irritabilidade e euforia. É utilizado também como um coadjuvante nos transtornos, né? Transtorno de depressão, transtorno bipolar, é o que eu tenho. E ele é muito usado também na esquizofrenia. O Davi não usa, tá, gente? Eu tô falando, fazendo um resumo aqui, que é mais ou menos o lítio. Mas quem precisar usar, como eu falei pra vocês, o médico de vocês vai explicar tudo, tá? E impulsividade. Então, ele é um estabilizador de humor, de mania, irritação, euforia. Ele é usado muito na depressão, esquizofrenia e impulsividade. Ele reduz o risco de suicídio. É um remédio que foi comprovado, né? Aquelas pessoas têm muita tendência a suicídio, gente. O lítio, ele é um remédio que ele ajuda muito a tirar essas coisas da cabeça, né? E o transtorno bipolar, né? O que eu falei pra vocês, depressão, transtorno bipolar, ansiedade, que é um problema muito sério, que a maioria das pessoas, né, quando tem depressão muito forte, ele vem a tendência a suicídio, né? Então, ele ajuda muito nesses problemas, né? Aí a dosagem dele é medido pelo nível no seu sangue, no sangue de quem vai tomar, né? Então, quem toma esse remédio já sabe. Vai fazer um acompanhamento, o médico, né, ele vai fazendo acompanhamento, vendo cada paciente, estou falando de mim, né, de repente uma pessoa toma e é diferente a dosagem dela,
Tenho mais, tenho menos. Eu sei que o meu médico falou que começa com dosagem baixa e vai vendo se aumenta, né? Para ver a sua estabilidade. Depois de um tempo, quando você ajudar no seu humor, ajudar na sua bipolaridade, aí ele vai tirando aos poucos. Mas isso aí não sou eu que vou tirar, tá, gente? Isso daí é o médico. Então é isso, eu vou voltar a fazer tratamento. Fiz uma vez, parei por conta própria, agora não vou parar. Vou tomar um estabilizador de humor muito usado, né? Muita gente conhece, vou tomar o lítio. Muitas vezes a gente não quer aceitar, ou falar, não quero ficar tomando remédio. Mas precisa, né? Se você precisa, vai no seu médico. Procura o seu médico aí, gente. Toma, faz o seu tratamento. Não deixa de se tratar. Tratamento psicológico é muito importante, a maioria das pessoas tem. Só que acontece, se cria um tabu muito grande, né? Pessoas, fulano faz tratamento psicológico, ela é doida, ela, sabe, sempre vem críticas, mas não liga, gente. A pior coisa que tem é você ter um problema de saúde e você não querer se tratar. Eu demorei muito, eu relutei muito, sabe, praticamente parte da minha vida inteira que eu tenho, e eu não tinha conhecimento. Muitas coisas aconteceram comigo na minha vida porque eu não tinha conhecimento do meu problema, porque eu poderia ter me tratado mais cedo, ter tomado medicamento, ter tido uma vida diferente, entendeu? E me entendido melhor. E tinha coisa acontecendo na minha vida que nem eu me entendia, e eu sou aquele tipo de pessoa assim, gente. Eu vou guardando tudo pra mim. E às vezes eu não consigo chegar a ter uma coisa que me magoou, que eu não gostei, e falar na hora. Eu guardo, e de repente eu explodo. Então, quando você explode, a pessoa que está do lado fala assim, ela é louca, mas não sabe o porquê, o que você está passando ou o que fizeram para você, né? Mas isso daí é outro assunto. Então, eu tinha muito, e às vezes eu não conseguia nem eu me entender. E depois que eu percebi mesmo que eu preciso de tratamento, a minha vida mudou para melhor, porque eu me entendo. Eu não sou aquela pessoa de toda hora ficar explodindo. Lógico, tem hora, né? A gente é ser humano. Que acontece alguma coisa, a gente explode mesmo, mas eu não, a mudança de humor era muito, e eu às vezes não percebia que estava do meu lado, falava e eu não acreditava, e hoje eu acredito, gente, e eu tenho fé em Deus que eu vou sanar esses problemas, eu vou melhorar. Nada é pra sempre, tá bom? Nada é pra sempre. Eu vou falando pra vocês da minha depressão, da minha bipolaridade, da minha mudança de humor, como que tá, como que eu tô evoluindo, se eu tô melhorando, como que eu tô, se eu estabilizei, se eu não estabilizei, se eu tô do mesmo jeito ou não. E eu vou falando tudo pra vocês, tá? Porque assim, eu sinto uma carga muito grande, sabe, gente, na minha cabeça. Assim, é muita coisa emocional mesmo, muita coisa que já aconteceu na minha vida. E a gente não consegue se livrar, assim, de um tempo pro outro. Mas eu creio que Deus cura tudo. E como eu tô entendendo qual é o meu problema, como eu tenho diagnóstico dos meus problemas, gente, eu me sinto mais capaz, né? Aí, entre tudo isso, eu fiquei assim uns 15 dias sem fazer vlog pra vocês, sem nada. Não tava muito bem, mas tô ficando, né? E o problema mais que atinge assim a nossa casa hoje não é nem o problema financeiro. Quem é que não tem problema financeiro hoje, né, gente? O maior problema é o problema de saúde do Davi, do meu filho. Mas eu creio que o meu filho vai melhorar, sabe? Pra vista do que ele... É como eu falei pra vocês, ele teve picos de crise, aí deu estabilizada, aí melhorou, aí depois voltou, aí melhorou, aí agora tá estabilizado. Teve um tempo, gente, que eu fazia vídeo de dia, gravava minha rotina pra vocês, limpando a casa, tudo. E quando eu terminava, por coincidência, ele tinha algum tipo de crise, que eu e meu marido, a gente passava a tarde inteira, ou a noite inteira no PS com ele, né? Eu não tinha conseguido vaga, foi uma luta pra mim conseguir vaga pra ele no CRAS, no CRAS pra criança, que é a idade dele no CRAS pra adolescente, né? E ele ia praticamente todo dia com crises pro médico, para ser medicado ali. Eu ficava 2, 3 horas esperando o meu filho passar pelo médico, né, e ser medicado. E voltava para casa, aí corri muito atrás, sabe? Foi uns 4 meses correndo atrás para poder ele ter um tratamento num lugar específico. Porque muitas vezes tem um tratamento, mas não é divulgado, as pessoas não divulgam, né? E principalmente por preconceito. Aí eu consegui, foi um dia, sabe? Eu fui uns 3 dias direto no PS com ele.
E ele tomando medicamento. Aí chegou um médico, eu lembro até hoje, o Dr. Rodrigo. Aí falou pra mim, aí eu já tinha atendido o Davi, falou, você é aqui de novo, mãe, tal. Ele conversou comigo e falou assim, não, mãe, seu filho não tem que estar aqui. Ele não vai melhorar, vai ser um remédio instantâneo, ele vai voltar às crises de novo. Ele explicou tudo, falou, não posso dar um diagnóstico pro seu filho, porque ele tem que fazer um tratamento. E ele tem direito, leva ele. Eu falei, mas eu já levei, mas falam que não tem informação e que tem adolescentes ou criança pior que o Davi e eles não conseguem a vaga. Ele falou, não, seu filho ele tem direito sim. Aí, por coincidência, ele tinha trabalhado nesse CRAS que o Davi está fazendo tratamento há 1 ano e pouco. Aí ele pegou, fez uma cartinha e falou assim, olha, o Davi, ele tem direito e eu vou fazer uma carta, e só que já era quase à noite. Agora não dá pra você ir, fechou, mas no primeiro horário, amanhã, você vai levar essa cartinha, que eu trabalhei lá, eles têm que atender o seu filho da sua região do Grande ABC, esse lugar aqui que ele vai fazer o tratamento, e o seu filho vai ser atendido. Eu tinha ido lá 2 vezes. Falaram que o meu filho tinha pessoas com mais prioridade, pior que o meu filho. A primeira vez que eu fui. Aí na segunda vez falou que o Davi tinha que esperar para ver se tinha vaga, porque a demanda era muito grande lá. Aí correndo atrás, ele com crise, ele chegava lá com crise e ninguém atendia. Aí eu passando no PS com ele, quase todos os dias. Aí esse doutor Rodrigo chegou, já tinha entendido, ele falou, vou fazer uma cartinha, vou ligar lá agora, ligou na minha frente e falou que o Davi ser atendido. Aí fui lá no outro dia com meu marido, né? Já tinha passado lá com o Davi, ninguém quis atender. Fui no outro dia com o Gustavo, quando chegou lá com a cartinha e atenderam, ficaram todos sem graça. Aí falou, ai mãe, por que seu filho não veio aqui antes para ele já começar a fazer o tratamento? Seu filho não tá bem. Aí eu falei assim, meu filho veio aqui antes várias vezes e vocês não quiseram atender o meu filho. Aí mudaram de assunto, né? Eu falei, mas a minha prioridade aqui é que o meu filho seja atendido e faça o tratamento dele, que meu filho tem direito. Aí daí o meu filho começou a fazer o tratamento, gente. Aí começou a tomar os remédios certinho, algumas dosagens, porque tem pessoas que eles dão a dosagem do remédio para esquizofrenia e fica bom para a pessoa, vai de cada pessoa. E tem outras que não conseguem acostumar com remédio. E o Davi tem essa preocupação. Ele já tomou vários tipos de remédios, só que esses vários tipos de remédio, nem todos se deram com ele. A crise dele não melhorou. Aí ele tá assim, né? Eu tô muito confiante. Ele tá tomando esse aqui, olanzapina, gente. 2 comprimidos que é 20 mg, é bem forte, né? E a psicóloga falou que provavelmente depois desse eu tenho que conversar melhor com ela também, né? Tem que conversar mais com os médicos. Não tem outro, porque eu acho que o organismo do Davi não se acostuma muito com remédio. Então, ele tem picos, sabe? Tanto faz ele tá bem, agora tá estável, como não tá. E ele tem muita fobia, assim, não consegue ficar perto de muitas pessoas. E o que acontece? Falaram que ele não era para andar de ônibus, tem várias recomendações, mas sabe como que a gente humilde, gente, nem sempre dá. O meu marido trabalha, tá sempre usando carro. Eu, no momento, não dirijo sozinha, não tenho carta, não tem como pegar o carro e levar o Davi para o tratamento. E mesmo se tivesse, o meu marido precisa trabalhar fora justamente para trazer as coisas para dentro de casa. Então, eu não tenho carro aqui para ficar disponível, entendeu? Mas eu creio que tudo está um jeito. Eu estou andando de ônibus com o Davi. A única coisa que eu consegui para o Davi, gente, antigamente, quando eu comecei a tomar remédio, era comprado. Passei vários meses, eu comprava, não era dado. Depois que eu fui correr atrás para perguntar se meu filho tinha direito aos remédios, comprei, agora não compro mais. Pagava o ônibus pro Davi, agora não pago mais, consegui a carteirinha e tô atrás de alguns outros direitos que não me explicaram. Eu não sei muita coisa ainda, mas eu vou falando pra vocês, né? Que eu sei que o problema de saúde do meu filho tem direito, né? Então, gente, é isso daí, ó. Eu creio que o Davi vai melhorar, ele tá estável. É assim, eu cuido muito do meu filho, sabe? Muito, muito mesmo. E tô cuidando de mim, porque assim, eu tenho que estar bem pra mim poder cuidar de toda a família, né? E eu tô cuidando do Davi, mas toda a minha família, né? A gente dá muito amor, muito carinho, meus filhos pra ele, sabe? A gente se dedica demais, os meus outros filhos, né? E dentro dessas coisas, gente, aconteceram várias coisas boas também comigo. Não é só choro não, tá? Não é só tristeza não. Aconteceu que eu sou uma pessoa melhor, eu sou uma pessoa mais forte, tipo assim...
eu consigo dar valor a pequenas coisas, entendeu? Porque às vezes não é só coisa grande ou coisa cara que faz a gente ficar feliz, não. Eu consigo, com esse problema do Davi, eu já passei por outros, mas no momento assim, eu não vem ao caso, mas com o que eu tô passando agora, minha vida agora, de 1 ano e meio até agora, né? Mudou muita coisa, muita coisa, muita coisa. Eu tenho força de vontade que eu achava que eu não tinha, eu consigo coisas hoje que eu achava que eu não conseguia. Eu dou conta de coisas hoje, gente, que eu achava que eu jamais daria conta. Entendeu? Sabe, eu lembro que quando quanto mais eu conversava, era que eu tava muito eufórica. Era tentando... Vinha, parece um choro no meu peito, que eu não conseguia segurar, mas pra mim disfarçar, eu começava a conversar muito, eu queria interagir muito com todo mundo pra não mostrar. E agora eu tô me sentindo um pouco melhor. Só de eu ir pra academia, eu ter essa força, gente, eu sei que a minha vida tá mudando, sabe? E eu tenho visto o quanto Deus é comigo, o quanto Deus é na minha casa, na minha família, na hora das lutas, gente, é muita luta, é muita coisa. É assim, eu vejo a luta do meu marido no dia a dia. Talvez eu não especifique tanto, são coisas muito pessoais, sabe? Eu quero especificar nesse vlog aqui, mas o meu transtorno, né? O que eu tô passando agora. E é muita coisa. E eu me sinto uma pessoa forte, não é questão de mentir, porque eu consigo, sabe, de tudo isso extrair coisa boa. E é o que eu tô aprendendo. E eu tô procurando o meu lado bom. Não é que a gente não tem problema, é ausente de problema, mas eu tô procurando o meu lado bom da vida. Coisa que a minha depressão não me deixava ver. Muitas vezes o meu marido se esforçava 100%, sofria na rua, trabalhava e fazia para colocar as coisas em casa. E aquilo não me preenchia. O meu peito, tipo assim, eu tava indo fazer minha compra, a gente se apertava, pegava cartão, mas ia lá, comprava a nossa mistura do mês, enchia o nosso armário, comprava nossas coisas, mas assim, não faltava. Isso foi uma coisa que eu pedi muito para Deus não deixar a gente passar necessidade com comida, que a gente já passou muito. E Deus providenciava e eu não conseguia falar obrigada, Senhor. Eu não conseguia, às vezes eu falava da boca para fora, mas vinha aquela dor, aquela depressão, sabe? Aí eu comecei a entender, muita crise de ansiedade. Às vezes eu tava do nada, muita falta de ar, sabe? Eu tremia muito, muita dor no peito, dor nas costas. E, tipo assim, parecia que o coração ia sair pela boca, ou senão aquele medo excessivo. Eu tava, tipo, aqui na sala e aquele medo, às vezes até de ligar a câmera e deixar se perceber que eu estava passando por isso, eu falava, não, Senhor, ninguém pode saber, o povo não pode ver, eu não posso mostrar isso, eu não posso. Aí vinha, era assim, gente, da minha mão ficava assim, ó, eu tinha vergonha. Ou senão, sabe, dentro do carro com meu marido, e às vezes eu tentava disfarçar, só que tinha hora que eu falava, Gustavo, eu não tô bem, quando eu não conseguia disfarçar mesmo, tentando disfarçar dos meus filhos para eles não ver, sabe, aquela coisa, só não querer mostrar nada. Aí eu fui vendo, foi aumentando muito, às vezes eu tava aqui, eu falava assim, eu vou ali na 1,99 pegar alguma coisa. O meu pé travava, eu não conseguia colocar o pé no portão e sair de casa. Já vinha aquele pânico, já vinha aquele medo. Meu Deus, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Às vezes eu ia para a igreja, gente, congregar, aquele medo. Eu não conseguia muito colocar o pé para fora de casa, vinha aquele medo, vinha aquela dor, o meu coração, sabe? E aquela euforia, e eu tremendo, ficava cansada, sabe, com medo de quem estava perto de mim perceber. Ai, Senhor, tem misericórdia, tem misericórdia, tem misericórdia. Quando vinha essas crises de pânico, gente, era assim, eu estava às vezes na casa dos outros, na casa de algum parente. Final do ano, sabe, vinha essas crises assim, eu dentro do carro com o Gustavo, ou quando eu precisava sair na rua, eu vou ali no mercado, gente, quando eu me arrumava, eu falava, meu Deus, aí vinha, era uma dor tão grande, eu começava a respirar devagar, assim, eu tenho que respirar, eu tenho que melhorar, aí ia baixando, gente, mas isso estava dando com frequência em todo lugar que eu tava, até dentro da igreja, eu ficava, Senhor, tem misericórdia, tira isso de mim, Senhor, tira isso de mim. Dentro da igreja eu estava tendo muita crise de pânico, sabe, muita crise de ansiedade, mas graças a Deus agora, eu não vou falar pra vocês que eu melhorei, mas eu tô bem estabilizada. E agora com a academia, eu tenho certeza que eu vou melhorar bem mais, e principalmente a minha saúde, né? Então, gente,
É isso aqui que eu queria passar nesse vídeo, que era pra me ter falado há muito tempo pra vocês, que eu não tenho isso de ontem nem de hoje, tá? Eu sempre só soltava assim no ar, só falava algumas coisas que eu não queria especificar. Mas aí se tenho depressão, tenho bipolaridade, tenho mudança de humor, é tanta coisa, gente, que o médico falou, que às vezes eu até esqueço, mas eu não quero ficar com isso na cabeça. Eu sei que tem muita gente que tem também. Tem muitas pessoas que estão em fase até bem pior que eu. E tudo isso na minha vida aumentou. Eu achava que eu tinha problema, só que eu não soube aproveitar alguns momentos bons da minha vida. Por causa da minha depressão e porque eu me deixei levar, tá? Fui eu que me deixei levar. Que eu não tinha entendimento, hoje eu tenho entendimento, hoje eu procuro o médico, hoje eu vou atrás, eu quero resolver o meu problema, quero passar para vocês, quero ajudar vocês aí do outro lado. Não tenham vergonha, façam pergunta que vocês quiserem para mim, sobre o meu filho, tá? Pode fazer sobre o problema dele, tudo que eu for acontecendo comigo, eu vou passar para vocês aqui nos vídeos, aqui nos vlogs. Tudo que for acontecendo sobre o tratamento do meu filho Davi, eu vou passar para vocês também, tá bom? Eu sei que de alguma forma vai ajudar vocês, tá? Porque a gente falando, uma pessoa se comunicando com a outra, o problema já tem solução. Agora a gente só guardando pra gente, não. Eu sei que esse vlog aqui tá um pouco longo, gente, mas é isso que eu queria falar pra vocês, tá bom? Tá todo mundo medicado, eu tô sendo medicada, fazendo meu tratamento. Vou começar hoje, tá? Se vocês aí do outro lado, gente, se cuidem, tá? Não deixe a depressão, é um problema que afeta muitas pessoas, afeta não só adulto, mas como muita criança também, problema de cabeça. Olhem o seu filho do lado, sabe? Tenham mais atenção, não deixe a depressão tomar conta de vocês, né? Porque a gente é o pilar da casa, a gente tem que estar sempre bem. Quando acontecer isso, procure um médico, procure informação. Toma medicamento, tá? Faz um tratamento que você melhora. Não faz igual eu, ficar se escondendo, ficar se esquivando. Ah, eu vou depois no médico. Ah, começa e não termina, começa e não termina. Não é que meus tratamentos não funcionaram. É que tudo que eu comecei, eu não terminei. Você sabe que quem tem depressão tem essa falha. Começa uma coisa e não termina. Gente, eu comecei um curso que era o meu sonho. Paguei na época, meu marido se matou. Eu com essa depressão, eu cheguei lá, eu tive muita crise de pânico. Eu não gosto nem de contar essa história, que pra mim é, tipo assim, me põe muito pra baixo. Era um sonho meu, quando eu cheguei lá, eu não consegui finalizar. Eu paguei o curso sem ter condição nenhuma. E eu não peguei o diploma na minha mão. Foi a maior frustração da minha vida, foi a maior dor da minha vida. Eu não consegui finalizar o meu sonho, mas tudo tem tempo, né? Por quê? Tudo por causa que eu não me cuidei do meu problema. Chegava no curso, eu ficava passando muito mal e tentando esconder das pessoas, vinha muita crise de ansiedade, crise de pânico, e às vezes eu ia no banheiro e ficava até praticamente desmaiando. Aí teve uma vez que uma menina percebeu e veio e conversou comigo, me ajudou, mas eu falei, não quero que você fale pra ninguém, não, sabe? E eu não conseguia pedir ajuda, eu fechava a boca e eu era fortuna de tudo, eu não tinha problema nenhum. Só que eu não sou, gente, não sou mesmo, sou um ser humano como todo mundo, né? E agora eu tô aqui firme e forte. Já tô super feliz por ter conseguido conversar com vocês, tá? Porque eu já tentei isso muitas vezes, fazer um vlog assim. Um vídeo assim, né, gente? Conversando, me especificando pra vocês, mas eu não consegui. Todas as vezes que eu comecei, eu não consegui, tá? Mas eu creio que agora foi a hora certa, porque eu tô mostrando, querendo mostrar resultado pra vocês. Tô mostrando aqui, ó, os meus remédios que eu vou tomar, tá? Fiz take lá no médico, vou deixar pra vocês. Vou mostrar pra vocês, vocês vão acompanhar todo o meu tratamento. Tô mostrando aqui também, ó, os remédios do meu filho, não tenho vergonha, tá? Porque isso pode acontecer na vida de qualquer pessoa, na vida de qualquer ser humano, qualquer adolescente, qualquer criança, qualquer adulto, qualquer pai, qualquer mãe. Então, ó, aqui tá a documentação que eu pego o remédio com meu filho, não é fácil, eu fico lá de molho 2, 3 horas, mas tem que ficar. Tenho que levar ele, não vou deixar ele em casa sozinho. Tá aqui, tá? Eu pego hoje eu tô conseguindo correr atrás, consegui os papéis do médico, não é fácil. Pego o remédio do meu filho, não pago nada, mas se fosse o caso de ter que pagar, não tem importância, me apertaria, como eu fiz no começo, correria mais atrás e faria, tá? Faria, Deus me daria condição do mesmo jeito. E é isso daí, gente. Expliquei um pouco pra vocês, fiz uma colinha aqui, tá? Me especifiquei do que serve o lítio. Tudo com orientação médica, tudo passado pelo médico. O meu tratamento é uma coisa, de repente vocês estão passando por uma fase parecida com a minha, mas vocês têm que ir no médico.
Tudo que você for fazer tem que ser com acompanhamento com o médico, tá, gente? Só tô contando o meu resumo aqui. E vamos que vamos, tá? Deixe comentário aqui no vídeo, nesse vídeo, né? Façam perguntas se vocês quiserem. Não tinha força de vontade, deixa eu mostrar aqui pra vocês, vou ver se eu acho. Eu tenho um caderninho aqui, ó, que tinha, ó, tem horas assim, eu acho que não é isso. Eu pegava, sentava, anotava todas as coisas do que eu queria com meus vídeos. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer tal vlog limpando tal coisa. Eu fazia um resumo. A maioria dos meus vídeos, gente, dos meus vlogs, eu chegava assim, eu não tinha força de vontade nenhuma. Só que eu tava aqui rindo, brincando com vocês, mostrando que acordei com aquele pique. Não acordava com aquele pique, tá? Tinha dia que eu não conseguia sair nem da cama. Aí eu não conseguia sair da cama, muitas vezes quando eu conseguia, eu falava assim, eu tenho que reagir, eu vou fazer um vídeo. Aí já vinha aquela dor, parecia que o meu peito estava doendo, sabe? Parecia que queria sair, como eu estava falando isso pra vocês, né? Queria sair de dentro, sabe, de mim, o meu peito. A respiração já ficava ruim, eu falava, mas eu tenho que ir, eu tenho que conseguir por mim, pela minha família, e me dava muita força. Aí eu conseguia, eu ia lá e falava assim, dona de casa sempre tem o que fazer. Aí eu falava assim, não era coisa específica, eu falava assim, tem um banheiro, não sei o que, então eu vou limpar, eu vou fazer. Muitas vezes eu já passei uma semana sem limpar a casa, né, porque não, porque eu não tinha força, eu não conseguia colocar o pé pra fora da cama, não tinha, era uma dor, assim, eu não tinha vontade de nada, gente, eu só levantava muitas vezes pra fazer uma comida pros meninos, pro Davi, pro Gustavo, pra Vitória. Às vezes meu marido chegava e falava, Gustavo, faz um café que eu não tô bem, e eu não sabia explicar. Aí eu vinha e falava assim, não, eu preciso. Aí mostrava, a roupa, tava aquele balde assim de roupa. Eu falava, não, eu preciso lavar, porque nem eu tenho roupa. Então, as coisas de casa me obrigavam a levantar. Isso até que é bom, né? Aí eu levantava, fazia aquela faxinona na casa, fazia tudo. Aí começava a gravar pra vocês, tá? Não era assim, não era sempre que eu acordava, hoje eu planejei um vídeo, vou mostrar, ai, que lindo, que maravilhoso. Olha que dia, não era, gente, não era. A minha dor, a minha depressão era terrível. Eu falava, hoje eu vou no médico, hoje eu volto pro tratamento. E não voltava, passava. Agora não, deu aquele acorda, sabe? Depois do problema do meu filho aqui, a minha cabeça se abriu, a minha vida se abriu. O meu coração, sabe, tá melhor para muitas e muitas coisas. E eu creio que isso veio para unir a minha casa, para unir mais os meus filhos, para unir a minha família. Infelizmente, esse momento triste, né, que a gente está passando, é para unir a minha família. E assim, quanto mais eu procuro saber sobre a esquizofrenia, vocês têm que procurar saber também, e principalmente pelo médico, a dor é maior, mas eu não desisto e eu sei que tudo vai dar certo. Tudo que está acontecendo comigo tem um porquê na minha vida. Então, gente, é para me agradecer, porque lá atrás eu achava que eu era cheia de problema. Eu vejo que não. Eu vejo que agora, mas assim, problema que eu sei que Deus pode resolver tudo. Então sempre pensa, gente, quando você achar que está no fundo do poço, olha para o lado. Tem pessoas piores do que você. Tem pessoas morando na rua, nesse frio, porque não tem condição de pagar um aluguel, não tem condição de a gente falar assim, eu vou alugar um cômodo, um barraco e vou morar. Tem pessoas no hospital com doenças terminais. Tem pai de família desempregado passando fome com criança pequena. E por aí vai. Então, assim, dê valor a tudo que você tem. Eu demorei, sabe? Nada é de uma hora para outra. Eu creio que Deus vai moldando a gente para dar o que a gente precisa, porque muitas vezes se Ele der uma coisa muito grande para a gente não estiver preparado, tiver com a vaidade do mundo, tiver com o coração muito duro, com a cabeça fechada, a gente não se prepara para aquilo e aquela bênção não vai ser bom para a gente. Por isso que tem muitas pessoas, né, que dependendo de alguns casos, que às vezes vem tudo na mão dela e ela vai e perde do nada. Porque ela não estava preparada para aquele momento. Tem pessoas que passam a vida inteira naquela luta, naquela prova, né, que você acha que não vai cessar. Todo mundo que está do teu lado vê a tua luta, vê a tua necessidade de falar, e esse daí, isso aconteceu muito comigo, gente. Isso daí não vai para lugar nenhum. E essa família aí, essa família não tem futuro. Só que você vai sofrendo. E tudo Deus vai te moldando. Vai te dando conforme o seu merecimento. Ele vai te moldando, vai te dando entendimento para quando a tua bênção, na hora dele, você correndo atrás, que nada cai do céu, chegar, vai ser aquela coisa que, assim, vai surpreender muito, surpreende muita gente, surpreende até a você mesmo, porque Deus, ele não dá o que muitas vezes a gente
pelo nosso merecimento, ele dá além do além do além. Quando você quer muito alguma coisa e naquela hora não acontece, naquele tempo da tua necessidade, você acha assim, eu preciso muito disso, mas Deus não me deu, é porque não é o tempo. Quando Ele te dá, vai ser em outro tempo e vai ser muito melhor. Isso já aconteceu muito comigo, mas é para outros vídeos, tá, gente? Muitas bênçãos também, sabe, que Deus tem feito na minha vida. Só de eu estar aqui cuidando da minha família, já é uma bênção. O que eu quero? Eu quero ser uma pessoa melhor, quero que Deus me faça uma pessoa capacitada, que me dê humildade, entendeu? Cuide da minha família. E é isso daí, gente, que eu possa trabalhar. E pra mim, é um trabalho gratificante fazer meus vlogs, fazer os meus vídeos. Agora vocês entendem o porquê. Porque a minha depressão, a minha ansiedade, o meu transtorno bipolar melhoraram, assim, quando eu comecei a fazer meus vídeos. Pra vista do que assim, as crises que eu tive, gente. Foram coisas que aconteceram na minha vida que eu nem posso falar, mas eu já tive crises aqui que só o meu marido e quem tá aqui do meu lado sabe que a gente nunca abriu a boca pra ninguém. Eu já passei momentos com a depressão, com esses problemas psicológicos que, assim, eu não sei como Deus me tirou, mas Deus me tirou do buraco. Então, que eu passei, que eu tive, sabe? Eu só tenho motivo de agradecer. Mais um vlog, tô voltando, vai ter faxina, vai ter vlog de comida, tô na academia, graças a Deus, gente. E vou continuar firme e forte pela minha mente, pela minha saúde. O corpo vai melhorar, mas isso aí vai ser gradativo, entendeu? Vou mostrar tudo pra vocês, a minha alimentação, o meu dia a dia. Vou fazer vlog bem legal na academia, a minha rotina, tá? E vou mostrar... vocês vão acompanhar o meu tratamento, os médicos, meu, do Davi e mais coisas. Vocês vão ver assim, eu vou me abrir mais nos meus vídeos. Vocês vão ver que vai ter dia que eu vou estar falando palhaçada, vai ter dia que eu vou dar uma xingada aqui, porque eu já fiz isso muito e coitei nos vídeos, sabe? Já, assim, não queria ficar mostrando e xinguei o povo aqui quando eu não estava muito bem, ou quando... É coisa do dia a dia. Dar uns gritos nos filhos, sabe? E eu sempre coitei, mas não, vai ser coisa mais assim. Eu quero fazer um vlog de uns 20 minutos sem corte. Se eu conseguir ir pro ar, se eu não for processada, brincadeira, gente, mas vai vir muita coisa legal, tá bom? É isso daí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Até o próximo, que vai ter muitos e muitos. E eu já tô revigorada. Já posso falar pra vocês que estou praticamente bem de estar voltando. Tô voltando, não foi antes e nem depois. Tô voltando a fazer meus vídeos na hora certa, que é agora. Não foi na minha hora, foi na hora de Deus. E eu creio que é agora. Então é isso daí, gente. Fui!